Steve Jobs não começou como um gênio admirado, ele começou como um jovem adotado, inquieto, perdido e cheio de dúvidas. Desde cedo, Jobs sentia que não se encaixava. Foi adotado ainda bebê e cresceu sabendo que havia sido escolhido, mas isso não impediu o sentimento constante de inadequação. Ele era inteligente, curioso e extremamente difícil de lidar. Na faculdade, entrou em Stanford, mas largou tudo depois de apenas 6 meses. Ele simplesmente não via sentido em estudar coisas que não o interessavam, parecia mais um fracasso em formação do que um futuro ícone da tecnologia. Sem diploma, sem dinheiro e sem rumo claro, Jobs passou a dormir no chão de amigos, devolver garrafas de refrigerante para comprar comida e frequentar aulas como ouvinte. Uma dessas aulas, por acaso, era de caligrafia. Anos depois, aquela perda de tempo mudaria o mundo. Em 1976, na garagem da casa de seus pais adotivos, Steve Jobs e Steve Wozniak fundaram a Apple, dois jovens, praticamente sem recursos, tentando vender computadores em uma época em que quase ninguém acreditava neles. O Apple I foi um começo tímido, mas o Apple II virou um sucesso absurdo, de repente. Jobs era milionário antes dos 25 anos, a Apple crescia rápido demais, e Jobs não estava preparado. Ele era visionário, sim, mas também era impulsivo, autoritário e difícil. Conflitos internos começaram a surgir. E então aconteceu algo impensável. Aos 30 anos, Steve Jobs foi demitido da própria empresa. O homem que fundou a Apple foi rejeitado pelo conselho que ajudou a criar. Foi um golpe devastador. Ele mesmo disse depois que aquilo foi uma das piores dores da sua vida. Jobs entrou em depressão, se sentiu humilhado e perdeu o que mais amava: criar. Mas foi exatamente ali que a história começou a mudar. Em vez de desistir, Jobs fundou outra empresa, a Next. Ela não foi um sucesso comercial, mas criou tecnologias tão avançadas que mais tarde seriam a base do Maços. Ao mesmo tempo, ele comprou um pequeno estúdio de animação chamado Pixar. Na época, quase ninguém acreditava na ideia. Anos depois, a Pixar lançou Toy Story, o primeiro longa-metragem totalmente animado por computador da história. Um sucesso mundial. Enquanto isso, a Apple estava à beira da falência. Em 1997, desesperada, a empresa tomou uma decisão inesperada: trazer Steve Jobs de volta. O homem que havia sido rejeitado agora era a última esperança. Jobs retornou diferente, mais maduro, mais focado, menos arrogante, mas ainda extremamente exigente. Ele cortou produtos, simplificou tudo e apostou em algo radical: design simples, experiência do usuário e inovação real. Veio o iMac, depois o iPod, em seguida, o iTunes, e então o iPhone. Jobs não criou o smartphone, mas ele reinventou completamente o conceito. O iPhone mudou a forma como o mundo se comunica. Depois veio o iPad. E a Apple se tornou uma das empresas mais valiosas da história. Mas a jornada ainda tinha um último desafio. Em 2004, Steve Jobs foi diagnosticado com câncer. Mesmo doente, continuou trabalhando, criando e apresentando produtos que pareciam saídos do futuro. Em seu famoso discurso em Stanford, ele deixou uma frase que resume sua vida: lembrar que você vai morrer é a melhor forma de evitar a armadilha de pensar que tem algo a perder. Steve Jobs morreu em 2011, mas deixou muito mais do que produtos. Ele deixou uma lição poderosa: fracasso não é o fim, rejeição não define quem você é, e às vezes, o pior momento da sua vida é exatamente o que te empurra para o seu maior sucesso. A jornada de Steve Jobs prova uma coisa: não vence quem nunca cai, vence quem levanta diferente. Se você gostou deste vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E nunca esqueça, o sucesso começa com um simples passo: acreditar em si mesmo. A gente se vê no próximo vídeo.